falar um pouco sobre alguns tipos de decaimentos. Vamos começar falando sobre o decaimento alfa. Imagine aqui um elemento radioativo que tem aqui um núcleo com muitos prótons e muitos nêutrons, portanto ele é um núcleo bem pesado. Nós já aprendemos que núcleos pesados são instáveis e por isso, para que eles possam atingir um ponto de equilíbrio, um ponto de estabilidade energética, eles precisam eliminar parte dos seus nuclídeos, eles precisam emitir algumas partículas, ejetar, para que ele possa buscar então a estabilidade. Nesse caso aqui, o nosso elemento vai emitir a radiação que nós conhecemos como a radiação alfa. A radiação alfa nada mais é do que um nuclídeo aqui que tem 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Como a gente pode ver aqui. Vamos olhar um pouquinho aqui para a fórmula da reação, vamos entender como isso acontece. Então, imagine um elemento que nós vamos chamar de X, que tem um número atômico Z e tem um número de massa A, né? A quantidade de prótons e a soma dos prótons e dos nêutrons. Então, ele emite, né, o nuclídeo. Perceba que esse nuclídeo é um nuclídeo de hélio, tá? É um núcleo de hélio, tá aqui, ó, 2 prótons e número de massa 4, tá? Então, ele emite um núcleo de hélio. E no final nós temos um novo elemento, tá? Aquele elemento original que decaiu, ele se transmuta, se transforma num outro elemento, que no caso vai ter um número atômico Z reduzido em 2 unidades, por isso aqui Z-2, e o número de massa, como ele além de perder 2 prótons vai perder 2 nêutrons, ele tem o número de massa A reduzido em 4 unidades, por isso A-4, tá? Outra coisa importante é que o núcleo que decai, o núcleo que sofre o decaimento, originalmente nós chamamos de núcleo pai. Depois que ele decai e se transmuta em outro, este outro elemento no qual ele se transmutou, nós chamamos de núcleo filho. Vamos fazer um exemplo prático? Vamos usar aqui o exemplo do urânio-238, que é um elemento radioativo e que emite partículas, que emite radiação alfa. Então, o nosso urânio-238 ele tem um número atômico Z92, e tem um número de massa 238. Tá? Quando ele decai, ele emite então aquele núcleo de hélio, que é a partícula alfa. Então ele se transmuta no tório 234. Perceba ó, que o número atômico Z, que era 92, a partir de agora é 90, por isso que ele agora é conhecido como um núcleo de tório. E perceba que o número de massa A caiu de 238 para 234, em virtude também dos 2 nêutrons que foram ejetados. Tá aí um exemplo de radiação alfa. Outro conceito importante é o conceito de energia de decaimento. Pensando em partícula alfa, vamos entender que a energia de decaimento alfa é importantíssima para entendermos por que é tão perigoso estarmos próximos de um elemento radioativo, perto de uma fonte de elemento radioativo. Por que é tão perigoso? Por que a física nuclear denota esse risco e essa insegurança? Então vamos pensar o seguinte, vamos imaginar então a massa de um núcleo pai, mx, vamos imaginar que teoricamente a soma do núcleo filho, ou seja, o elemento no qual ele se tornou, mais a partícula alfa que foi ejetada, deveriam ser iguais. Isso nos lembra a lei de Lavoisier, que é a lei de conservação de massas. Porém, no decaimento nuclear não é isso que acontece. Percebe-se que a massa do núcleo pai é maior do que a massa do resíduo, núcleo filho, e a da partícula que foi ejetada, no caso aqui a alfa. E para entender por que isso acontece, precisamos fazer menção então da relatividade de Einstein, mais precisamente a famosa e célebre equação de equivalência massa-energia, o E igual a mc ao quadrado. Vamos imaginar o seguinte, aquela massa que falta, que parece que sumiu, desapareceu, na verdade ela se transformou em energia, no caso a energia cinética com que a partícula radioativa é lançada e ejetada para fora do núcleo. Então, recapitulando, temos aqui ó, uma partícula radioativa, que é o núcleo pai, a massa dele menos a massa da partícula ejetada menos a massa do resíduo do núcleo filho, multiplicado pela velocidade da luz no vácuo ao quadrado, é igual à energia de decaimento, ou à energia cinética com que esse núcleo é ejetado. Tudo isso em conformidade com o princípio de equivalência entre massa e energia de Albert Einstein. Vamos falar agora sobre um outro tipo de decaimento,
que é o decaimento beta menos. Imagine, portanto, um elemento com um número muito grande de prótons e nêutrons, por isso ele é um núcleo bem pesado, que também precisa emitir partículas para buscar o equilíbrio no núcleo. Neste momento, o que acontece é o seguinte: um nêutron, tá, deste elemento decai em um próton. E ao decair em um próton, ele emite, portanto, com a sobra de energia, uma partícula beta menos, que nada mais é do que um elétron. Agora, além da partícula beta menos, este decaimento também produz, esse decaimento emite outra partícula, que é a partícula antineutrino, é a antipartícula do neutrino, tá? Você pode ver aí. A fórmula, então, do decaimento é um nêutron decaindo em um próton, emitindo, portanto, aí, o elétron, que é o beta menos, e o antineutrino. Agora, a fórmula, pensando no elemento, então temos aí o elemento X, que tem um número atômico Z, um número de massa A, que nós chamamos de núcleo pi, é o núcleo que vai sofrer o decaimento. Ele emite, então, as partículas e se transmuta no elemento Y, tá? Agora, perceba que, como um nêutron decai em um próton, o número atômico Z do núcleo filho ganha um próton, por isso ele aumenta o número atômico em uma unidade, por isso Z mais 1. Agora perceba que o número de massa se mantém constante. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo do cádmio 113. Perceba que ele tem um número atômico 48 e ao decair ele se transmuta em um índio 113. Perceba que o número atômico aumentou em 1, foi para 49, que é o número atômico do índio, mas o número de massa continua constante. Outra coisa importante sobre os decaimentos beta- é que eles ocorrem em núcleos que têm excesso de nêutrons. Existe ainda um outro tipo de decaimento beta, que é o beta+. Nós apresentamos o beta-, e agora vamos falar sobre o decaimento beta+. O que acontece? A diferença é que aqui, em vez de termos um nêutron do elemento radioativo decaindo em um próton, agora nós temos um próton decaindo em um nêutron e emitindo a partícula beta+, que é aqui, ó, a beta+, que agora na verdade não é mais um elétron, é um pósitron. O que é um pósitron? Ele é a antipartícula do elétron. Imagina uma partícula com todas as características do elétron, massa, módulo de carga, spin. A única diferença é que o sinal da carga elétrica não é mais negativo e sim positivo. E além dessa partícula, esse decaimento também emite uma segunda partícula que agora, em vez do antineutrino, agora é o neutrino que é emitido nesse decaimento. Vamos aqui dar uma olhada na fórmula. Então agora nós temos P decaindo em N, o próton decaindo em nêutron e emitindo o pósitron e o neutrino. Olhando aqui para a fórmula do elemento, para a fórmula de reação aqui dos elementos, temos um elemento que a gente chama de X, que é o elemento π, que tem o número atômico Z, o número de massa A. Agora ele sofre decaimento, emite a partícula beta+ e o neutrino e se transmuta no elemento Y. Perceba que agora, ao contrário do beta-, nós não temos a soma de um próton, ou seja, a soma de uma unidade no número atômico. Agora nós temos a redução de uma unidade. Então agora nós temos o núcleo filho com o número atômico Z-1, mas continuamos tendo a constância do número de massa, tá? O número A, continua sendo o mesmo. Vamos usar um exemplo então? Nós vamos usar o exemplo então do estronço 73. Perceba que o estronço 73 tem o número atômico 38 e quando ele decai, emite uma partícula beta+, ele se transmuta em um rubídio 37. Perceba que o número atômico dele reduz de 38 para 37, porém a massa continua sendo 73. Outra coisa importante, e também diferente do decaimento beta-, é que neste caso o decaimento beta+ acontece em núcleos que têm excesso de prótons e não mais excesso de nêutrons. A energia dos decaimentos beta seguem a mesma lógica dos decaimentos alfa. Vamos analisar aqui a equação, tá? Perceba que a energia de decaimento beta+, tá? É igual à massa do núcleo π menos a massa do núcleo filho menos a massa da partícula beta, tudo isso multiplicado
por c ao quadrado. Perceba que aqui no caso a partícula beta nós estamos considerando somente a massa do pósitron, porque neutrinos não possuem massa, eles não têm massa. Da mesma forma, o beta menos vai seguir a mesma lógica. Veja aí, a massa do núcleo pai, x, menos a massa do núcleo filho, menos a massa do elétron, lembrando que o neutrino não tem massa, multiplicado pela velocidade da luz no vácuo ao quadrado, também seguindo o princípio de equivalência à energia-massa de Einstein. Outro tipo de decaimento muito importante é o decaimento gama, tá? Apresentado aqui pela letra gama. Imagine que em determinados processos de desintegração, alfa, beta mais ou beta menos, o núcleo ainda fica com um certo resíduo de energia sobrando ali, que ainda provoca uma certa instabilidade. E para poder se livrar dessa energia, para poder buscar a estabilidade total, ele precisa emitir alguns fótons. Esses fótons são emitidos na faixa de frequência dos raios gama. Perceba aqui então que a energia de radiação E, né, é igual a Hc sobre lambda. Quem é H? H é a constante de Planck, cujo valor está aí apresentado. C é a velocidade da luz no vácuo. E tome cuidado, porque este lambda não é o lambda do coeficiente de desintegração nuclear. Este lambda, na verdade, é o comprimento de onda dentro da faixa dos raios gama. Outro conceito importante, uma característica bastante importante dos decaimentos radioativos, é a questão da sua penetrabilidade. Já aprendemos algumas características, e essa característica está diretamente ligada à deposição de energia em tecidos, em corpos. Podemos ver aqui que as partículas alfa possuem uma baixa penetrabilidade. Uma simples folha de papel poderia parar uma partícula alfa, mas isso a torna muito perigosa, porque da mesma forma que ela não vai muito longe dentro de um corpo, ela também deposita toda a sua energia cinética naquele pequeno espaço. E isso a torna realmente muito prejudicial, ela pode provocar um dano muito grande. Temos então a partícula beta, que tem um pouquinho mais de capacidade de penetração, ela consegue atravessar a folha de papel, mas ela é parada por uma folha bem fina de alumínio, então ela também tem uma penetrabilidade baixa. E a mais penetrante de todas é o decaimento gama, até porque é uma onda eletromagnética, e ela consegue atravessar o nosso corpo com muita facilidade, provocando ionização até mesmo de proteínas do DNA. Isso é altamente cancerígeno. Para poder parar uma radiação eletromagnética na faixa do raio gama, precisaríamos de uma parede bem grossa de chumbo. Isso a torna realmente bastante perigosa. Precisamos também falar sobre a questão das doses, as doses radioativas. A primeira é a dose absorvida. Esta unidade, esta grandeza, vai nos mostrar qual é a quantidade de energia absorvida por um corpo, seja ele biológico, seja ele orgânico ou não, por unidade de massa. Então, perceba aí, a energia de um decaimento, seja alfa, beta ou gama, dividido pela massa do corpo que está interagindo com essas partículas, vai nos dar a dose absorvida. Ela é medida em joules por quilos. Então a unidade de energia é o joule, a unidade da massa é o quilograma, e essa unidade foi rebatizada de Gray, em homenagem a um cientista que contribuiu para o desenvolvimento da física nuclear. Existe também a dose equivalente. A dose equivalente está diretamente ligada à capacidade de cada decaimento radioativo em provocar danos em tecidos biológicos. Por exemplo, alguns órgãos vitais, glândulas, pele, sua córnea, enfim. Qual o tipo de dano que pode ser provocado em corpos biológicos por causa, por motivo de interação com partículas radioativas. Nós calculamos a dose equivalente multiplicando a dose absorvida, que nós já entendemos que é energia depositada por unidade de massa, e multiplicamos ela por um fator de qualidade Q, e este fator ele é determinado pelo tipo de partícula. Por exemplo, uma partícula alfa tem um fator de qualidade Q igual a 20, porque nós sabemos que ela tem uma baixa penetrabilidade, então ela deposita muito mais energia por unidade de massa. Os beta mais, beta menos e gama têm um fator de qualidade igual a 1 por causa da sua alta penetrabilidade, então ela acaba distribuindo mais essa energia, mas são igualmente perigosas, podendo provocar danos a tecidos e são altamente cancerígenos se você tiver um tempo de exposição muito longo a essas radiações.
tá? Como nós vamos entender melhor daqui um pouquinho. Então essa é a dose equivalente. E a unidade que nós usamos para medi-la é o sievert, tá? Geralmente ele é medido em unidades menores, como nós vamos ver agora aqui algumas características específicas de unidades de medida para a física nuclear. Temos algumas unidades de medidas especiais que são mais usuais nos estudos de física nuclear. Uma delas é a unidade de energia conhecida como electron-volt. Então, imagine que nós pegamos a energia em Joule e dividimos pela carga elementar de um elétron, aquela mesma carga que a gente está acostumado lá da eletrostática, dos exercícios de corrente elétrica, tá? Então é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Quando nós dividimos, nós criamos então essa nova unidade que é o electron-volt. Geralmente ele é apresentado na física nuclear com o prefixo mega, que é o 10 a sexta, né? Então nós usamos, bem usual, o mega electron volt. Já caminhando para o final da nossa aula, vamos apresentar aqui um diagrama que mostra doses equivalentes provocadas por processos conhecidos aqui do dia a dia e alguns não tão comuns, mas perceba que todas as doses aqui apresentadas estão medidas em millisieverts, que é 10 a menos 3 sieverts. Esta é uma unidade que é mais usada para as doses equivalentes. Perceba aqui que nós temos algumas radiografias, odontológica, peitoral, até mamografia, que provocam uma dose equivalente muito baixinha. Perceba então que as radiografias são inofensivas para a nossa saúde, a não ser que nós fizéssemos muitas delas durante o ano, o que não é o caso. Seria muito difícil atingir uma dose equivalente perigosa fazendo radiografias desse tipo. Outro valor aqui muito interessante e importante é a radiação a que somos expostos durante o ano, oriundas da radiação cósmica de fundo. Então todos nós, por andarmos na rua, por estarmos expostos, ou então de repente por fazer uma viagem aérea, acabamos sendo expostos em média, tá, a 2 millisieverts anualmente. Outra aqui muito interessante é a radiação a que é submetida a tripulação dos voos. Aqui nós colocamos como exemplo um voo de Nova York a Tóquio, porque é um voo bem comprido. Uma tripulação dessa provavelmente deva fazer esta viagem de 3 a 4 vezes por semana. Então eles estão mais submetidos à radiação cósmica do que nós, tá? Por isso que em vez de 2 eles recebem uma média de 9 millisieverts por ano. Também não é uma dose fatal, letal. Agora vamos aqui dar uma olhada no outro lado. Perceba que em março de 2014, tá, a radiação medida por hora em Fukushima, que é aquela usina nuclear que teve o colapso em virtude do tsunami no Japão, se media 400 millisieverts, tá, por hora. É uma dose bem já perigosa, né? Então por isso que você precisa ter equipamentos de proteção estando num lugar assim, tá? E não pode ficar ali por muito tempo, porque realmente é muito perigoso. Isso já começa a ser significativo. E agora eu vou mostrar aqui o que aconteceu com os trabalhadores de Chernobyl, tá? Que é aquela usina nuclear russa que teve uma explosão em um reator em 1986, tá? Então perceba que os trabalhadores que estiveram ali na usina nos primeiros momentos receberam doses de 6.000 millisieverts por hora. E eles morreram, a maioria deles morreram depois de um mês, por causa dos danos causados no DNA e etc. Perceba que uma dose de 10.000 millisieverts, se você estiver em contato com uma dose de 10.000 millisieverts, fatalmente você vai morrer, até mesmo antes de um mês. Em semanas você estará morto. Outra tabela muito legal, essa tabelinha aqui, tá, produzida pela OMS, que mostra a exposição, tá, o limite de dose a que se pode estar exposto. Perceba que nós temos duas colunas, uma para profissionais, tá, da área nuclear, trabalhadores de usinas, pessoal que trabalha com radiografia, enfim, né, quem esteja em contato com isótopos radioativos em seu trabalho. E a população geral, né, cada um de nós. Perceba que tem doses específicas para cristalino, para pele, para as mãos e para os órgãos em geral. Mas existe uma dose efetiva média aí, né, pensando no organismo como um todo. Perceba que para profissionais de radiografia é 50 millisieverts, a dose anual permitida.
Para a população geral, 5 millisieverts, que é 3 millisieverts a menos do que a radiação a qual estamos expostos todo ano.